Disposições gerais e transitórias. Artigo 141. A transposição para os cargos dos planos de cargos e planos de carreiras e para as carreiras estruturadas ou reestruturadas por esta lei ou enquadramento nesses cargos e carreiras não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação às carreiras, aos cargos e às atribuições atuais desenvolvidas pelos servidores ocupantes de cargos efetivos objeto de transposição ou enquadramento. Artigo 142. É vedada a mudança do nível do cargo ocupado pelo servidor em decorrência do disposto nesta lei. Artigo 143. É de 40 horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes dos planos de cargos, dos planos de carreiras e das carreiras a que se refere esta lei, ressalvados os casos amparados por legislação específica. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Revogados. Artigo 144. É vedada a acumulação das vantagens pecuniárias devidas aos ocupantes dos cargos dos planos de carreiras e das carreiras de que trata esta lei com outras vantagens de qualquer natureza a que o servidor ou empregado faça jus em virtude de outros planos de carreiras, de classificação de cargos ou de norma de legislação específica. Artigo 145. O desenvolvimento do servidor nos cargos de provimento efetivo dos planos de carreiras e das carreiras estruturadas por esta lei ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, progressão funcional é a passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior. Parágrafo 2º. A progressão funcional e a promoção, observados os pré-requisitos de cada cargo e classe estabelecidos por esta lei, obedecerão à sistemática da avaliação de desempenho, da capacitação e da qualificação e experiência profissional, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 3º. Até que sejam regulamentadas, as progressões funcionais e as promoções dos servidores pertencentes aos planos de carreiras e as carreiras estruturadas por esta lei serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos planos de cargos e as carreiras de origem dos servidores. Parágrafo 4º. Na contagem do interstício necessário à progressão funcional e à promoção, será aproveitado o tempo computado até a data em que tiver sido feito o enquadramento decorrente da aplicação do disposto nesta lei. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 4º deste artigo, não será considerado como progressão funcional ou promoção o enquadramento decorrente da aplicação desta lei. Artigo 146. Aplica-se o disposto nesta lei aos aposentados e pensionistas, mantida a respectiva situação na tabela remuneratória no momento da aposentadoria ou da instituição da pensão, observado o disposto no artigo 149 desta lei. Artigo 147. Aplicação do disposto nesta lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, proventos e pensões. Parágrafo 1º. Na hipótese de redução de remuneração, provento ou pensão decorrente da aplicação desta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. VPNI, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo, da reorganização ou reestruturação das carreiras, da reestruturação de tabela remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza, conforme o caso. Parágrafo 2º. Em se tratando de redução de remuneração prevista em edital de concurso público válido ou em andamento na data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, decorrente da nomeação para os cargos do Plano de Carreiras e cargos do IBGE, fica assegurado ao candidato que venha a exercer o cargo, como VPNI,
O pagamento da diferença remuneratória calculada com base na remuneração prevista para o padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo do plano de carreiras da área de ciência e tecnologia vigente na data de entrada em exercício. Parágrafo 3º. A VPN estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Artigo 148. Até o início dos efeitos financeiros da primeira avaliação de desempenho individual para fins de percepção das gratificações de desempenho a que se referem os artigos 34 e 80 desta lei, o servidor nomeado e que ainda não tenha cumprido os critérios para avaliação de desempenho e aquele que venha a ser nomeado após a publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006. Farão jus à respectiva gratificação a partir da data de efetivo exercício, no valor correspondente a 50% da parcela individual, acrescido da avaliação institucional do período. Artigo 149. Para fins de incorporação das gratificações de desempenho a que se referem os artigos 34, 61, 80 e 100 desta lei aos proventos de aposentadoria ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios. Inciso 1. Para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será correspondente a 50% do valor máximo do respectivo nível, classe padrão. Inciso 2. Para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004. Alínea A. Quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual constante no inciso I do caput deste artigo. Alínea B. Aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na LEI nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 150. Os servidores integrantes dos planos de que tratam os artigos 11, 49, 70 e 89 desta lei não fazem jus à percepção das seguintes gratificações e adicional. Inciso 1. Gratificação de atividade. GAI de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992. Inciso 2. Gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa. Data de que trata a Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002. Inciso 3. Gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia. GDACT, instituída pelo artigo 19 da Medida Provisória número 2.229 a 43, de 6 de setembro de 2001. Inciso 4. Adicional de titulação instituído pelo artigo 21 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993. Inciso 5. Gratificação de desempenho da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GDPST, de que trata a Lei nº 1.784, de 22 de setembro de 2008, Inciso 6. Gratificação temporária de nível superior da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. GTNSPST, de que trata a Lei nº 1.784, de 22 de setembro de 2008. Artigo 151. Os adicionais a que se referem os artigos 41, 63, 82 e 105 desta lei serão devidos a partir da data de conclusão dos cursos, comprovada por meio de diploma, certificado, atestado ou declaração emitida pela instituição responsável, com indicação de sua carga horária. Parágrafo 1º.
Os títulos de doutor e de mestre deverão ser compatíveis com as atividades da entidade em que o servidor estiver lotado e obtidos em cursos de relevância acadêmica, segundo padrões estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. CAPES. Parágrafo 2º. Os cursos de doutorado e de mestrado para os fins previstos neste artigo somente serão considerados e reconhecidos na forma da legislação vigente e, quando realizados no exterior, se revalidados por instituição nacional competente. Parágrafo 3º. Para fins de percepção dos adicionais referidos no caput deste artigo, não serão considerados certificados apenas de frequência. Parágrafo 4º. O adicional de titulação será considerado no cálculo dos proventos e das pensões somente se o título, grau ou certificado tiver sido obtido anteriormente à data da inativação. Parágrafo 5º. Em nenhuma hipótese o servidor poderá perceber cumulativamente mais de 1% relativo à titulação. Parágrafo 6º. No caso de obtenção de titulação anterior à data de publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, por servidor a que se referem os artigos 28 e 84 desta lei, o respectivo adicional será devido a partir da data de apresentação do diploma, certificado, atestado ou declaração de conclusão de curso. Artigo 152. O título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação com base no artigo 21 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, aos servidores pertencentes aos quadros de pessoal da Fiocruz, do Inmetro e do INPI que optarem pelo enquadramento e os do IBGE enquadrados nos planos de carreiras e cargos de que trata esta lei será automaticamente computado para fins de percepção do adicional a que se referem os artigos 41. 63, 82 e 105 desta lei, nos percentuais especificados nos referidos artigos, devendo ser observado o nível do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Artigo 153. Os servidores titulares de cargos efetivos do plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, poderão, no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, requerer o seu reenquadramento no cargo anteriormente ocupado, mantida sua denominação. Parágrafo 1º. A partir do reenquadramento de que trata o caput deste artigo, o servidor deixará de perceber as vantagens referentes às carreiras da área de ciência e tecnologia, previstas na Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, e na medida provisória número 2.229/43, de 6 de setembro de 2001, somente fazendo jus às vantagens do cargo que voltar a ocupar. Parágrafo 2º. No caso dos servidores pertencentes aos quadros de pessoal da Fiocruz, do Inmetro e do INPI, o reenquadramento de que trata o caput deste artigo far-se-á, sem prejuízo da eventual opção pelo respectivo plano de carreiras, observado o prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 27 desta lei, no parágrafo 1º do artigo 64 desta lei e no parágrafo 1º do artigo 106 desta lei, respectivamente. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao servidor referido no parágrafo 2º deste artigo, pertencente ao quadro de pessoal do Inmetro e do INPI, que vier optar pelo enquadramento no respectivo plano de carreiras a tabela de vencimento básico constante do anexo 30 desta lei e a tabela de correlação constante do anexo XXXI desta lei. Parágrafo 4º. No caso previsto no parágrafo 3º desta lei, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data da opção. Parágrafo 5º.
Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo que não formalizarem a opção pelo respectivo plano de carreiras permanecerão integrando o plano de cargos de origem, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens estabelecidos por esta lei. Parágrafo 6º. Os servidores de que trata o caput deste artigo fazem jus à vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 152. O título ou certificado considerado para fins de concessão do adicional de titulação com base no artigo 21 da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, aos servidores pertencentes aos quadros de pessoal da Fiocruz, do Inmetro e do INPI que optarem pelo enquadramento e os do IBGE enquadrados nos planos de carreiras e cargos de que trata esta lei será automaticamente computado para fins de percepção do adicional a que se referem os artigos 41, 63, 82 e 105 desta lei, nos percentuais especificados nos referidos artigos, devendo ser observado o nível do cargo efetivo ocupado pelo servidor. Parágrafo 1º. A partir do reenquadramento de que trata o caput deste artigo, o servidor deixará de perceber as vantagens referentes às carreiras da área de ciência e tecnologia, previstas na Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, e na medida provisória nº 2.229/43, de 6 de setembro de 2001, somente fazendo jus às vantagens do cargo que voltar a ocupar. Parágrafo 2º. No caso dos servidores pertencentes aos quadros de pessoal da Fiocruz, do Inmetro e do INPI, o reenquadramento de que trata o caput deste artigo far-se-á, sem prejuízo da eventual opção pelo respectivo plano de carreiras, observado o prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 27 desta lei, no parágrafo 1º do artigo 64 desta lei e no parágrafo 1º do artigo 106 desta lei, respectivamente. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao servidor referido no parágrafo 2º deste artigo, pertencente ao quadro de pessoal do Inmetro e do INPI, que vier optar pelo enquadramento no respectivo plano de carreiras a tabela de vencimento básico constante do anexo 30 desta lei e a tabela de correlação constante do anexo XXXI desta lei. Parágrafo 4º. No caso previsto no parágrafo 3º desta lei, os efeitos financeiros dar-se-ão a partir da data da opção. Parágrafo 5º. Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo que não formalizarem a opção pelo respectivo plano de carreiras permanecerão integrando o plano de cargos de origem, não fazendo jus aos vencimentos e vantagens estabelecidos por esta lei. Parágrafo 6º. Os servidores de que trata o caput deste artigo fazem jus à vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 154. Sobre os valores de vencimento básico de que trata esta lei e os valores fixados no anexo 29 desta lei incidirá o índice que vier a ser concedido a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Artigo 155. Revogado. Artigo 156. Os artigos 51, 52 e 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 51. No Inciso 3º. Transporte. Inciso 4º. Auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I a 3 do artigo 51 desta lei, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Artigo 93. No Parágrafo 2º.
Na hipótese de servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Artigo 157. A seção 1º do capítulo 2 do título 3 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescida da seguinte subseção: